Que bom nós estarmos aqui. Vamos meditar um pouquinho na palavra e depois a gente orar um pouco. Porque é sempre bom orar, né? Sempre bom. Falar com Deus. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Você vê como é que é o ser humano, né? Tem vezes que o ar-condicionado tá ligado, que os irmãos desse lado falam assim, nossa, eu tô congelando. Aí hoje tá calor. Tá 8 ou 80, né? Eu tô com calor, vocês estão com calor? Então você imagina que a gente vai suar hoje aqui a camisa. E vamos juntos, amém, igreja? Vamos juntos. Existe uma grande tentação para todo crente, para todo cristão, para todo filho de Deus. Existe uma grande tentação, que é aprender a fazer sozinho. É uma grande tentação, não é? Nós crescemos um pouquinho, nós viemos para a casa de Deus, começamos a caminhar no cristianismo. A gente, só um parênteses, né? Só para reforçar, para você entender o que eu estou falando. Porque às vezes a gente fala assim, pô, eu virei crente. Nunca use esse termo, virei crente. Você não vira crente. Né? Nossa, que você é o quê? Você é católico? Você é espírita? Não, eu sou crente. Nunca fale esse termo, você é crente, porque crente é do verbo crer. Quem crê. E o diabo, ele é mais crente que todo mundo aqui. Quem já viu Deus face a face? Ninguém, o diabo já viu face a face. Eles batem papo. Eles se encontram, trocam uma ideia, né, fazendo uma ilustração, eles devem sentar, tomar um café. E aí, diabo? Livro de Jó, por exemplo, de onde você vem? Qual o rolê de hoje? Estava na terra, dando rolê. E aí, viu meu servo Jó? Eu vi. Você viu que ele é embaçado? Eu vi. Fiquei bufando. Mas também esse servo Jó tem tudo, ele é rico, tem família, filhas, tem muitas riquezas, muitas propriedades, por isso que ele te adora. Aí começa toda a história de Jó, lê lá Jó, capítulo 1, verso 1 em diante. Então, o diabo crê mais, ele crê e estremece. E você que crê e não estremece? Né? Ele fala, Deus está aqui. Você fala, isso aí, mano, Deus está aqui. Deus está aqui. É uma coisa tão comum, né? Porque nós aprendemos a fazer isso sozinhos. A gente cresce, começa então o cristianismo, começamos a caminhar no cristianismo, a gente é proativo, a gente é voluntária, a gente se voluntaria, a gente é assim em qualquer lugar, né? Na família, em casa, geralmente, né? Algumas pessoas não, mas a maioria das pessoas, né? Na empresa, enfim. Nas amizades, nos relacionamentos, é assim. A gente se voluntaria, então alguns começam a ajudar com o que sabe fazer, seus talentos naturais, tocar, cantar, limpar a igreja, orar por alguém. A gente se põe à disposição, mas aí a gente cai na grande tentação de aprender a fazer isso sozinhos. A gente aprende a pregar, a gente aprende a vir para a igreja, e a gente cai na grande tentação de cultuar ao Senhor, por exemplo, aprender a cultuar o Senhor sem Ele. Que coisa mais maluca. O cristianismo todo se baseia em Cristo. E sem Cristo não somos nada, nós continuamos sendo o Zé Ruela que você é e que eu sou aquele normal que você é. E nós queremos o Cristo vivo, amém? Amém, queridos? Amém, queridos? Tá terrível olhar para a cara de vocês hoje, cara, vocês estão muito tristes. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com você? Você pecou hoje? Não fica triste, cara. O Cristo vivo está aqui para te perdoar de todo pecado. Sobe o som, maestro. Toca uma música alegre.
Amém, queridos? O que aconteceu? O gato subiu no telhado. Fique em paz. Se o gato cair e morrer, Cristo vivo pode ressuscitá-lo. Nós temos boas notícias para te falar hoje. Cara, eu não saí de casa hoje para a gente não se alegrar em Deus hoje. Sua situação pode ser a mais terrível, mas eu tenho certeza que em Deus nós podemos nos alegrar. Todos os dias nós podemos nos alegrar. Talvez você está no Evangelho, você caminha no cristianismo há muitos anos. Hoje eu tenho uma boa notícia para te falar, cara. Você pode se alegrar em Deus hoje. Não caia na tentação de aprender a cultuar Jesus sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo. E Ele está aqui, Ele já desceu. Ele está se movendo entre nós. Somente o Espírito Santo pode tocar a vida de alguém com amor, com ternura. Somente o Espírito Santo pode fazer o pecador se arrepender do seu pecado. Somente o Espírito Santo pode nos fazer curvar a cabeça, fechar os olhos e dizer: Deus, sem você eu não sou ninguém. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele pode nos tirar do lugar onde estamos e nos levar para regiões celestiais. Então hoje nós não queremos falar e ouvir de um evangelho comum, normal, tranquilo. Ele não é tranquilo, ele é assustador. Todos os homens da Bíblia, todos eles que tiveram uma visão celestial, todos eles, quantos exemplos você quer? Daniel, Ezequiel, apóstolo João, Paulo, quantos você precisa? Todos eles tiveram uma visão celestial. Eles caíram como desmaiados, caíram como mortos. Eles ficaram aterrorizados. Isaías é levado em visão até o trono de Deus, até a sala do trono de Deus. E ele fica extremamente aterrorizado. Ele fala: vou morrer, agora é minha hora de morrer. Chegou a minha hora de morrer. Quando foi que nós aprendemos, cara, que o evangelho é uma coisa assim, a coisa mais normal do mundo? Não tem nada de normal quando nos reunimos em nome de Jesus, porque a palavra nos ensina que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu vou estar. É sobrenatural a presença de Jesus aqui nesse lugar. Alguma coisa está acontecendo nesse lugar. Enquanto nós estávamos tocando, cantando, eu estava ali curtindo a presença de Deus, fazendo isso. Nós precisamos aprender, eu estou praticando isso, eu estou treinando isso, aprender a entender que por mais que eu esteja aqui como um garçom, uma bandeja te servindo, ajudando aqui com o meu talento, sendo um voluntário, meu talento natural, ao mesmo tempo que a gente está nesse ambiente de servir uns aos outros, ao mesmo tempo eu tenho aprendido a entender que também é a minha oferta de adoração a Deus, que eu não posso ofertar por você, e que ninguém fará isso por mim. Então eu entendo que ao mesmo tempo que eu me sinto te servindo, ao mesmo tempo eu me sinto responsável por oferecer a Deus, por ofertar a Deus a minha adoração, o meu timing, o meu tempo com Deus, o meu momento com Deus. Então, não que sejamos egoístas, mas a gente tem aprendido essa dualidade de um culto cristão. Ao mesmo tempo que servimos, ao mesmo tempo somos servidos, somos abastecidos. Então isso é tão importante. Estava nesse meu momento aqui, enquanto nós adorávamos a Deus, falávamos com Deus em orações, eu via corações sendo quebrados. Corações sendo quebrados. E eu não entendi, por que Deus você está quebrando corações? Porque eu via ele explodindo em pedaços, como se fosse isso, plac, quebrando. Mas um coração, ele é mole, ele é de carne, não dá para quebrar um coração. Você pode cortar, rasgar, esmagar, mas eu via o coração quebrando, plac. E eu me lembrei daquela passagem imediatamente, quando eu falei, eu não estou entendendo, será que é uma coisa da minha cabeça? Ao mesmo tempo veio uma passagem onde Deus, através do profeta, ele começa a se dirigir ao seu povo dizendo assim: eu vou remover o seu coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne.
Eu vou remover de vocês o pesar do coração e devolverei a vocês o meu espírito. Então, cara, eu tô muito feliz aqui. Vamos com a energia aqui, porque é o que eu tô sentindo. Então, não me deixe sozinho, por favor. Vamos fazer isso juntos. Vocês como uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos só mais um pouquinho. Peça ao Senhor que fale com você agora. Talvez é a primeira vez que você entrou numa igreja cristã. Não tem problema, cara. Deus está aqui e Ele ama ouvir orações dos homens e das mulheres. Simplesmente peça: Deus, você é real, fala comigo hoje. Deus, eu te peço, fala aos corações, fala às mentes dos meus irmãos. Assim como o Senhor tem falado na minha e no meu coração. Espírito Santo, eu te convido a ministrar as nossas vidas hoje. Espírito Santo, eu te convido a fazer as honras e servir e ministrar um a um, todos hoje, todos, do mais velho ao mais novo. Espírito Santo, eu abro mão, eu reconheço limitações, por isso eu te peço como um bom professor, derrama sabedoria, como em Tiago capítulo 1, expande as mentes, expande os corações, dilata o espírito, para reter, Deus, reter, Pai, mais um pouco, mais do que o Senhor quer derramar sobre nós hoje, seja em questões de conhecimento, seja em questões de fundamentos e alinhamento, seja em questões de cura, seja em questões de liberdade, em questões de salvação, de anúncio do reino. Faça isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Mas também como sacerdote e autoridade, ministro, e como igreja junto com os meus irmãos, eu faço uma declaração agora, de que todos os demônios e espíritos imundos não são bem-vindos nesse lugar. Portanto, fujam agora, porque a luz de Jesus está nesse lugar, e que toda mente agora seja levada cativo ao amor de Jesus, toda mente seja levada prisioneira ao coração de Jesus, ao conhecimento, e toda mente que se levanta contra o conhecimento de Deus, não prosperará, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Vamos lá, vamos construir aqui um entendimento, um fundamento sobre nós aqui. Vamos lá, Isaías 61, uma passagem conhecida, vamos relembrá-la, ou para quem nunca leu, você vai conhecer essa passagem. E que cada frase que for liberada, cada ministração que for liberada, celebre isso, coma, deixa penetrar, deixa entrar dentro de você. Imagina uma pessoa faminta, você pode chegar com um belo prato na frente dela e falar: olha que delícia, lembra, desculpa, mas é só para você fazer uma analogia junto comigo e também a gente trazer uma leveza aqui, uma descontração. Eu lembro nessa hora agora daquela cena do Kiko e do Chaves com o sanduíche de presunto. Tenho e não te dou. Você pode estar morrendo de fome, eu tenho um bom prato. Você pode colocar na sua frente e falar: é seu, eu trouxe para você. E você fala: nossa, que delícia. E ficar olhando o prato. E que delícia, que belas cores, é do jeito que eu gosto. Cara, se você não pegar o garfo, colocar para dentro, mastigar, deixar entrar em você, não vai matar sua fome. Então, por mais que você tenha fome de alguma coisa, tem gente que tem fome e nem sabe do que é, até conhecer a Jesus Cristo. Tem gente que morre de fome a vida inteira, dizendo: eu tenho uma fome dentro de mim, que até agora eu não consegui saciar essa fome, eu não sei, eu já procurei na bebida, eu já procurei nas drogas, eu já procurei nos relacionamentos, eu tive muitos maridos, muitos namorados, muitas esposas, muitas mulheres, já tive mulheres de todas as cores, né?
eu já passei pelo muito, eu já tive carro, eu já tive moto, eu já andei de avião, eu já fiz de tudo nessa vida e nada sacia essa fome que eu tenho, esse vazio que eu tenho dentro de mim. A minha família não consegue suprir, eu não consigo achar no relacionamento dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, eu não consigo, por mais que eu os ame, tudo bem, não sacia essa fome dentro de mim. Eu já comi de religião A, X, Y, Z, mas essa fome dentro de mim, essa busca continua, eu não consigo saciar essa fome, e essa fome, ela na verdade é espiritual. Por isso que quando encontramos Jesus, nós saciamos essa fome, porque só Ele é o pão vivo que desceu do céu, que mata a fome espiritual. Buda não falou que Ele era um pão vivo, que Ele poderia ser comido. Allan Kardec não falou que Ele era um pão vivo que poderia ser comido. Só Jesus Cristo falou: eu sou um pão vivo que vim matar a fome. Por isso, cara, que quando nós temos fome, nós corremos para Jesus. E talvez hoje, cara, você já está naquele estágio de doente, a fome já foi, já não tem nem mais apetite. E talvez tudo que você precisa é de um bom soro, uma boa bolsa de soro na sua veia. E não adianta o enfermeiro ficar com a bolsa assim, ó, tenho e não te dou. Não adianta ela ficar ali com a bolsa, falando: olha o soro, isso vai fazer bem para você, olha, isso aqui é muito bom para a sua saúde. Imagina você na maca do hospital: cara, coloca de uma vez esse negócio em mim, pelo amor de Deus. Aí eu furo sua veia, coloco a mangueirinha lá, eu não sei esses nomes técnicos, se a Ariana estivesse aqui, ela ajudava. Espeto a sua veia, coloco ali, mas não abro o negócio, cara, não adianta nada. Não adianta nada você estar muito próximo de Jesus. Não adianta nada você estar muito próximo de pessoas que carregam Jesus Cristo dentro de si e não colocar para dentro. Aquilo precisa entrar em você. Aquilo precisa penetrar em você. Então, por mais que hoje você esteja cansado, por mais que hoje você esteja, nossa, cara, hoje eu trabalhei muito, eu dormi mal essa noite. Ou como o Tiago, você cruzou o continente aí. Ontem ele estava lá na gringa, estava lá nos Estados Unidos, hoje ele já está aqui. Olha, ó, viajou horas, está moído, está cansado. Ele chegou exagerando hoje, falando que ele era o cordeiro esmagado, moído. Não, menos. É só alguém que viajou 12 horas. Né? Ninguém manda vir de Kombi. Por mais que hoje bata o cansaço, bata o calor, vença tudo isso. E cada frase, cada ministração, cada palavra deixa penetrar em você. Deixa entrar em você. Deixa passar do seu intelecto, dos seus ouvidos. E deixa penetrar no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Amém? Amém? Amém. A gente tem experimentado algumas coisas malucas, né? A gente tem uma escola aqui de ministros, de líderes, tem aula de quinta, tem aula de sexta. E geralmente de sexta-feira a gente vem para a aula. Eu sou engenheiro, trabalho o dia inteiro. Correria, preocupações, estresse, como todo mundo, eu acho que como um bom brasileiro, né? Tem seus estresses, seu perrengue, tem trânsito, tem tudo. E aí eu chego às vezes para a aula aqui cansado, morto. Aí eu falo: nossa, tenho 2 horas para ficar em pé, falando, gesticulando, que nem eu faço sempre, cuspindo, babando, que nem um doido. Eu falo: meu, tem 2 horas ainda pela frente. Mas a gente sempre faz um propósito. Espírito Santo, nós não queremos ter uma aula sozinhos, porque isso daqui não é aula do Senai, querido. Isso aqui não é aula de costura, isso daqui não é aula de culinária. Isso aqui, cara, nós estamos tratando de coisas do reino, negócios, business do reino. Então, cara, tem tudo a ver com Ele. Ele é o maior interessado em tudo isso. Espírito Santo, vem, renova, dá refrigério. E geralmente a gente termina a aula muito mais disposto. Às vezes eu chego em casa mais disposto do que quando eu saí de casa. Aí eu chego para Dani lá 11 horas da noite.
Vai, vamos estourar uma pipoca, vamos assistir um filme, Netflix. Chego mais pilhado que quando eu saí de casa. Então eu creio que por mais que você esteja hoje, mortinho da Silva aí, moído que nem um cordeiro pascal, eu creio que ao final dessa ministração você vai estar revigorado. Quem crê? Amém? Aí o que acontece também de quinta-feira? Às vezes a gente começa a aula, tem uns doentes na aula. A gente fala, não, pô, não é possível. O céu está aqui, cara. Nós queremos terminar essa aula com todo mundo curado, são e salvo. Aí quinta-feira agora, a irmãzinha, que se ela estivesse aqui, eu ia zoar ela aqui. Mas como ela é minha amiga, eu tenho liberdade para zoar ela sem ela estar aqui. Fica tranquilo. Ela, ai, tô com meu joelho quebrado, minha perna tá zoada, né? Ela na boa intenção dela, estava contando como Deus estava sendo bom com ela, porque lá no acampamento de carnaval, quem estava no acampamento de carnaval? Amém? Lá no acampamento de carnaval aconteceu uma cena engraçada. Essa Aline aqui que vos falou, a Vá, né? Ela se machuca em qualquer lugar. Então lá tinha um escorregador bem grandão que caía na água. E ela desceu, bluff. E em seguida veio a jamanta do Anderson, né? O bonde sem freio e atropelou ela pelas costas, né? E aí, pau, deu um acidente lá, se desmaiou? Bebeu água? Não. Quase, né? Tivemos um óbito ali na chácara. E aí essa irmã nossa, essa amiga nossa, a Rose, ela foi querer tirar a Aline da água. Ficaram gritando, cadê o Evandro? Cadê o Evandro? Cadê o Evandro? Porque o Evandro é fortão, mas o Evandro não foi lá socorrer. Estava longe, não sei. Aí teve que ser outras pessoas mesmo. Ela foi tirar a Aline da água e machucou a perna. Então ela está desde o carnaval com a perna machucada. Tava, né? Com a perna machucada. E ela estava falando como Deus estava sendo bom, porque depois disso ela ficou desempregada. Mas Deus era tão bom que ela conseguiu um benefício, estava conseguindo comprar os remédios. Olha como Deus é bom. Nossa, agora eu vou... Imagina assim, o Regiton, né, com o Rafa, ou você com o seu filhinho, fala assim, mano, eu vou mostrar pro meu filho como eu amo ele, como eu cuido bem dele. Vou quebrar as pernas dele. Pá! Aê! Agora eu vou cuidar bem de você. Não existe. Falei, Rose, não. Deus é bom, mas com certeza Deus não quer que você fique comprando. Ele quer curar você. Mas a gente até brincou, não vou morar não, já que Deus está sendo tão bom, deixa assim do jeito que está, né? Mas falando, no final, não, vamos orar pela sua perna. A gente crê que a sua perna pode ficar curada. Ela deu todos os detalhes, uma fissura de 4,8 centímetros entre um músculo e outro, tinha líquido, água, uma dor que descia para o joelho, que é para a panturrilha, até a ponta do pé, estava toda lascada. Vamos orar por ela, né? Quem estava na aula aí quinta-feira? Cadê meus brother? Amém. Deus abençoe vocês. E a gente orou todo mundo junto no final da aula. E foi algo pontual, porque, vamos orar. Oramos, amém. De 0 a 10, quanto estava a sua dor? 8. E agora, quanto que está? Não, a coxa passou a dor. Mas meu joelho está estralando ainda, né? Quem estava na aula, a gente ouvia o joelho dela estralar. Tá podre. Mas quanto que está a dor ainda? Abaixou? Não, está 8. Mas a gente aprende que a gente já se alegra. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, cara. Então se Jesus tocou um pouquinho, Ele quer tocar muito. Vamos continuar orando então, não vamos parar não. Continuamos orando mais um pouco. E agora, Rose? Zero dor, 0 joelho podre, 0 fissura, 0 nada. Foi embora, tá curadinha da Silva, tá lá com a família passeando agora, feriadão. Curadinha da Silva, sem dor. Agora o benefíciozinho, ela pode comprar uma pizza para a família, pode passear, não precisa mais comprar remédio. Amém? Tudo isso eu estou contando para a gente se alegrar aqui. Isaías 61, vocês vão entender um pouquinho mais para frente também por que eu estou contando tudo isso. Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim,
Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, e óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas e que têm sido devastadas de geração em geração. Até aqui é o suficiente. Amém? Amém. Existe uma expectativa sobre nós. Nós devemos alimentar, sempre ter expectativas altas com relação a Deus. Sim, todas as vezes que nós levantamos pela manhã, todas as vezes que nós viemos, por exemplo, a um ambiente como esse, a um culto, ou num pequeno culto nas casas, ou quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, fechar a janela, e você for orar, falar com Deus ali sozinho, nós sempre temos que alimentar expectativas altas com relação a tudo isso. Não espere pouco do nosso Deus, não espere pouco do seu Deus, amém? Não espere pouco. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Outro dia o Léo também não está aqui, mas ele é meu amigo, ele me dá liberdade de contar isso. Outro dia ele estava contando uma experiência que ele teve, ele estava viajando, estava num outro lugar, estava ali, e ele contando assim como ele foi pego de surpresa, e aquilo tirou ele um pouquinho, como o pastor Registon falou, tirou um pouco ele da zona de conforto, fez ele refletir. Ele estava num lugar, era uma festa, não lembro o que era, uma exposição, enfim, tinham outras pessoas ali, e um cara bem esquisito, um cara bem doidão, olhou para ele e falou assim: você é do quê? Eu sou do quê o quê? O quê o quê? O que foi? Foi aquele papo de louco, né? Não, você entendeu, você é do quê? Eu sei que você é. Você também sabe que eu sou, né? Você conhece o Léo, né? Não, acho que eu estou entendendo, não, mas o que você quer dizer? Ele falou assim: quem é o seu Deus? Qual é o Deus que é o seu? O cara insistiu: qual é o seu Deus? De que Deus é o seu? Jesus. E o cara meio que deu uma lição de moral nele. Você precisa saber qual é o seu Deus. Eu sei qual é o meu. Você sabe qual é o seu? Você precisa saber qual é o seu Deus. Só essa partezinha que eu quero contar, tá bom? Depois conversa com o Léo. Nós precisamos saber qual é o nosso Deus. E nós sabemos quem é o nosso Deus, amém? Então por isso que eu estou te falando isso. Sempre mantenha expectativas altas com relação a Ele. Porque tudo pode acontecer. Cara, tudo pode acontecer com esse Deus. Com o nosso Deus tudo pode acontecer. O morto pode vir à vida. O doente pode ser curado. O deprimido pode saltar de alegria. O depressivo pode dizer: eu amo a vida. Amém? Tudo pode acontecer. Antes de a gente falar de Isaías 61, eu quero falar com a igreja sobre algo que está acontecendo. Nós estamos transicionando de uma mentalidade de noiva para esposa. A paixão, ela inicia, mas o zelo, ele sustenta, ele mantém. A paixão, quando a gente se apaixona e começa um relacionamento, essa paixão, ela dá um início, ela dá um start. Mas o zelo, quando você casa, você não mantém um casamento só com a paixão. Você precisa zelar pelo seu cônjuge. Você precisa zelar pelo seu casamento. E isso vai sustentá-lo.
Por isso que casais muito novos, que se apaixonam de uma forma avassaladora e começam a namorar de uma forma avassaladora, são apaixonados e eles casam baseados numa paixão, são muito novos, são imaturos. E quando eles vão para o casamento, o pastor Cláudio Duarte sempre fala essa frase e eu acho fantástica. Ele diz assim, para você casar com uma pessoa, você tem que amar muito, 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 muito essa pessoa, porque depois que você casar, vai diminuir. Então é verdade, a paixão avassaladora vai passar. E a maturidade vai te trazer a mentalidade de zelar por aquilo, manter, sustentar aquilo. Então nós estamos transicionando de uma mentalidade enquanto igreja, de uma mentalidade de noiva para esposa. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos sendo preparados enquanto igreja para os últimos dias. Talvez a gente olhe para a nossa pequena comunidade aqui, sei lá, se vier todo mundo, feriadão prolongado, né? Faltou bastante gente, mas se vier todo mundo, sei lá, vai ter 70, 80 pessoas, ok. Mas isso daqui não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é mundial, ela é enorme, tem muita gente. Então nós fazemos parte, a nossa oração é, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa, não me deixe de fora disso. Amém? Todos vocês estão orando também por isso? Peça por isso. Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa no Brasil, não me deixe de fora dos seus planos, né? A gente já evoluiu dessa oração, Deus abençoa os meus planos, e nós passamos dessa fase, estamos dizendo, Deus nos coloca nos seus planos, é muito mais alto, é muito melhor que o meu, amém. Quando a gente vai para a palavra, o pastor Carana já pregou sobre isso aqui, já ensinou a gente, quando nós dizemos noiva, lá na Bíblia, a noiva de Cristo, a gente tem que entender que lá no casamento, a comparação, o parâmetro é o casamento judaico, daquela época, na época que a Bíblia foi escrita, a comparação era com um casamento judaico, e geralmente o noivo, ele vinha, ele pagava um dote, pagava um preço, para casar com aquela menina, com aquela moça, e ele já estava casado, mas ele ia embora, e viria todos os preparativos até o dia que viria as bodas, que viria a festa, e aí ela seria desposada, não é isso, pastor? E aí sim eles iam morar junto, ia ter a noite de núpcias, então, mas ela já estava casada, já estava tudo alinhado. Isso, obrigado. É antes. E depois vai casar de fato, mas ela já está. Isso, obrigado. Então nós já estamos transicionando de uma mentalidade só de noiva, agora de esposa. Então não é mais só a paixão, agora também é o zelo para sustentar. Amém? Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende que isso que eu estou falando, eu quero traduzir numa palavra maturidade. Efésios 4:11 vai começar a falar sobre a igreja, o apóstolo orientando a igreja, nós precisamos crescer em maturidade, até chegar à plenitude de Cristo, não mais como crianças, levados por qualquer vento, nós precisamos chegar à maturidade, nós precisamos crescer. Quando nós somos criança, é um tempo de estabelecer algumas coisas, mas quando a gente chega na fase adulta, é um tempo de exercer algumas coisas. Aí a gente começa a entender. Não à toa, a palavra sempre usa comparações, principalmente no Antigo Testamento, lá no começo. Algumas comparações, algumas analogias com relação ao ramo agrícola, ao ramo de plantio, um lavrador, o campo, a semente, os frutos. Com relação à palavra de cultivo. Da palavra cultivo se deriva a palavra culto. E da palavra culto se deriva a palavra cultura. E da palavra cultura se deriva comportamento. Por isso, quando nós iniciamos numa jornada no cristianismo, nós começamos a cultivar, alimentar, adubar, regar. Isso vai proporcionar culto, porque um culto, ele também tem a tradução da palavra serviço, se deriva a palavra serviço. Então culto é servir,
não é trabalhar, não é simplesmente ficar sentado, não fazer nada. É servir, é trabalhar. E da palavra culto vai se derivar cultura, e cultura vai gerar comportamento. Não existe cultura de um só. Cultura é um comportamento coletivo. Por isso nós precisamos trazer alinhamento com relação à cultura do reino. Ou seja, comportamento alinhado com o reino. Amém? Esses são os filhos de Deus. Como é que eu sei se eu sou um filho de Deus? A gente sempre brinca, existe essa expressão, principalmente no Brasil. Pô, eu também sou filho de Deus, me dá uma água gelada aí. Pô, também sou filho de Deus, me ajuda aí. Pô, né? Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, a maioria das pessoas, pô, você crê na Bíblia? Eu acredito na Bíblia. Você acha que você é um filho de Deus? Eu acho que eu sou um filho de Deus. Mas nós precisamos entender isso. Assim que se distingue os filhos de Deus. Os filhos de Deus andam debaixo do comportamento do reino de Deus. Lucas 14, 15, a gente não vai ler para economizar um tempo. Eu não quero passar mais do que 1 hora do horário hoje. Lucas capítulo 14, do verso 15 em diante, você lê na sua casa, lê o capítulo 15 inteiro. A partir do verso 15, ele é uma cena onde Jesus está com os seus discípulos. E os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem é que vai sentar no banquete do reino de Deus? E Jesus começa a explicar como funciona o reino de Deus. E dali para frente, depois de explicar isso, ele começa a contar parábolas. Ele começa a contar parábolas. A parábola vai vir a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida dentro de casa, a parábola da ovelha que se perdeu, desgarrada. Ele vai contar algumas parábolas. Ele começa a ditar, a entender, a ensinar os seus discípulos como é o comportamento do reino de Deus. Mas olha que interessante, olha que louco isso, olha que maravilhoso, que boa notícia isso. Porque Jesus ele está falando para os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos como que é isso. Porque sobre esses discípulos, ele liberaria autoridade depois. Autoridade, um poder legal de representação. Você quer uma boa notícia sobre isso? Tem uma outra passagem que diz assim, que a igreja tem autoridade e poder para perdoar pecados. Amém? Então por isso que eu falo com muita alegria hoje, cara. Talvez você entrou com o coração pesado, cara, duro de pecados. O Senhor quer explodir esse coração. E a igreja do Senhor está aqui hoje reunida. Existe autoridade, por isso que eu me sinto autorizado a liberar redenção nesse lugar, sobre os corações. Perdão, refrigério do Senhor. Amém? Autoridade. Discípulos, Lucas 14, 25. Vamos só ler essa passagenzinha aqui. Deixa guardadinho o Isaías 61 aí, coloca um marca-texto, sei lá, deixa seu dedo. Lucas, olha só o que diz. Lucas 14, a partir do verso... Estou em João. Lucas, vem Lucas. Venha Lucas. 14, olha só, a partir do verso 25, ele vai dizer assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem
rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, é muito bom quando a gente está em adoração, a gente se alegra no Senhor. É muito bom aquela palavra de fé, que falando que tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver. É muito bom quando alguém vem, ora sobre a gente, traz uma palavra revelada do Senhor, uma palavra de conhecimento. Uau, é muito bom quando nós somos tocados com muito amor. Mas hoje Deus quer colocar fundamentos sobre nós, ensinamentos sobre nós. Olha só, talvez você esteja passando uma situação terrível, uma situação de morte, de destruição na sua casa, na sua família. Sabe, existe uma boa notícia, para que os filhos de Jesus, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, eles têm autoridade para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, foi para isso que os discípulos, que o Filho de Deus veio, foi para isso que nós estamos aqui, essa expectativa de Deus sobre nós. Lembra que eu falei no começo, nós precisamos ter expectativas com relação a Deus, mas também precisamos entender as expectativas de Deus para nós, os seus filhos, os seus discípulos. E para isso nós fomos levantados, 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo. Discípulos de Jesus carregam autoridade, uma representação legal. Sabe quando a Polícia Federal vai lá, você vê ficou comum, né, hoje no Brasil, né, só ligar o Jornal da Noite, tem sempre a Polícia Federal batendo na porta de alguém lá, de algum político lá em Brasília, vão com o coletezinho, e eles vão com um papel na mão, uma procuração, dizendo: eu tenho autorização para levar o senhor para a delegacia para depor. Amém? Esses são os discípulos. Esses somos nós. Existe autoridade sobre a igreja. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. Jesus falando. E em outra passagem depois, ele vai liberar essa mesma autoridade para a igreja, para os discípulos, para nós. Por mais que você esteja passando perrengue, está passando no vale da sombra da morte, por isso que o salmista dizia: não temerei mal nenhum. Discípulos. E o que Jesus faz com esses discípulos? Envia por toda a terra. Ele manda esses caras viajarem. Vão embora. Vão para bem longe. Vão por toda a terra, levando essa boa notícia. E qual é a boa notícia? O que esses discípulos levariam? Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Vão por todo mundo, porque vocês vão encontrar pessoas com o coração quebrantado. Vocês vão anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É isso que vocês vão fazer. Imagina a cena. Desculpa, irmãos, me perdoa, vou abrir aqui a camisa que está calor.
Não fique constrangido com meu peitoral másculo. Estamos em família aqui, né? Estamos num ambiente familiar aqui. Por falar em família, estou feliz com a presença da mãe. Seu marido? Amém. Do Luan. Muito feliz de tê-los aqui com a gente hoje. Fique à vontade, estamos em casa aqui. O Senhor não morreu na cruz do Calvário, pregado na cruz do Calvário, humilhado, moído, desfigurado. A palavra de Deus diz, quando ela descreve essa cena, ela diz que nós olharíamos para Ele e não iríamos reconhecê-lo. Ele estava moído, desfigurado. Sabe aqueles caras que terminam a luta de UFC? Que não dá para enxergar mais o rosto dele. Ele estava totalmente destruído. Ele não enfrenta isso. E depois, no terceiro dia, ressurge dentre os mortos. Para simplesmente dizer para nós: procurem um prédio, aluguem ele e se reúnam aos domingos lá para cantar umas boas canções alegres. Tudo isso ele faz. E depois de ressurreto, ele começa, enquanto em vida, antes ele anuncia: o reino de Deus já está aqui. Então o reino de Deus não é um lugar futuro de eternidade para onde vamos. É um lugar presente de onde já começou a nossa vida. Então antes ele começa a anunciar: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre vós. O reino está perto. Perto está o reino de Deus. E depois de ressurreto ele começa a anunciar: eu vou para o Pai, enviarei outro Consolador semelhante a mim. Ele vos guiará em toda a verdade e justiça. Ele falará não coisas de si mesmo, mas só vai falar coisas que ele ver e ouvir. E vai ensinar e colocar dentro de vocês. E aí depois vocês vão por todo o mundo, sendo as minhas testemunhas. E quando vocês encontrarem quebrantados de coração, vocês vão derramar sobre ele óleo de alegria. Quando vocês encontrarem cativos e prisioneiros, vocês vão trazer liberdade e libertação. Amém? Estamos aqui nesse ambiente seguro, então. Filhos e filhas sarando a terra, reformando a terra. É essa a nossa missão. É isso que é ser um cristão, reformar a terra. Reformar. Neemias, Esdras, eles saem da Babilônia, do exílio da Babilônia. Eles chegam em Jerusalém. Jerusalém estava arruinada, destruída. Eles começam a reparar a cidade, reconstruir a cidade. Isaías 61 já estava profetizando o que iria acontecer. Já estava profetizando o que iria acontecer. Se você folhear a sua Bíblia, tiver curiosidade, você vai ver que o livro de Neemias e Esdras está antes de Isaías. Porque a Bíblia não é em ordem cronológica, os livros não estão arrumados em ordem cronológica. Isaías já está na Babilônia. É isso, pastor? Estou certo? Estou errado? Amém? Ele já está na Babilônia profetizando que depois de 70 anos o exílio acabaria e eles seriam ungidos, separados para levantar, restaurar cidades. Então tudo isso é simbólico. Eles vão e começam a reparar Jerusalém, reconstruir. Essa é a expectativa sobre os filhos e as filhas de Deus, andando como Jesus andou, 1 João 2,6, fazendo o que o Pai faz, João 5,19. Eu quero trazer uma boa notícia sobre você. Anota, pega aí, se prepara, cara. Se prepara aí. Doce, se prepara aí, Doce. Segura aí. Marcão, passou por ela e chegou em você. Agarra essa. Deixa eu te falar. Talvez esses últimos dias você ouviu algumas frases. Cara, sabe quem é você? Você é o estressado. Você está estressado, mano. Você precisa de férias. Sabe quem é você? Não, você é o cansado. Você está sobrecarregado, mano. Os caras estão sugando a sua alma lá na igreja. Você precisa dar um tempo e pedir para os outros assumir o seu lugar. Você precisa... Sabe quem é você? Você é o divorciado. O seu casamento acabou. Já era.
Zé Fini, esse é você agora. Agora você é o divorciado. Sabe quem é você? Você é a mãe triste, porque o seu filho está perdido, a sua filha está perdida. Sabe quem é você agora? Você é a falida. Como a Doce fala, morre e dá lugar para outro. Ela fala isso, morre e dá lugar para outro, cara. Já era para você, Zé Fini, esse é você. Não, sabe quem é você? Você é o viciado em pornografia. Esse é você, cara. Desde a sua adolescência você faz isso, você não consegue ficar sem. Sabe quem é você? Você é o alcoólatra. Esse é você. Não, sabe quem é você? Você é o ofendido. Lembra o que seu pai e sua mãe fez com você? Lembra seu pai que nem te conheceu, foi embora, engravidou sua mãe, sumiu, desapareceu? Você é o ofendido, você é o órfão, você é o doído. Sabe o que a palavra de Deus chama a gente? Remidores. Vocês são remidores, vocês vão remir os dias, vocês vão remir cidades, famílias. É isso que nós somos, cara. Eu só estou hoje te lembrando disso. Você é um remidor, cara. Então se você caiu de boca, escorregou na casca de banana, se levanta hoje, corre para Jesus. Hebreus 10, Hebreus 4,16, corre confiadamente para o trono da graça, a fim de encontrar socorro e misericórdia no tempo oportuno. Não perca seu tempo, para de chorar, levanta e vai para Deus, cara, porque você é um remidor. Não deixa Satanás te envergonhar ou dizer alguma coisa que você não é. Nós somos ungidos. E sabe o que a palavra unção quer dizer? Ela tem uma tradução que quer dizer espalhar. Espalhar. O Espírito Santo, ele está sobre nós, espalhado. Por isso que batismo é uma imersão total de um corpo. Quando Jesus, ele passa pelas águas lá no batismo de João Batista, ele é imergido nas águas. É como simbolicamente isso está falando, é uma unção toda espalhada. Êxodo 40:15, anota, lê na sua casa depois. A unção, ela iria definir, qualificar um sacerdote. Então vai lá ver como é que era uma unção. Era virado uma jarra de óleo sobre a cabeça da pessoa, dizendo, cara, estou te ungindo. Quando Samuel, Deus fala com Samuel, pega uma vasilha de azeite, vai na casa de só o pastor que sabe a história. Jessé, o pai de Davi, ele vai lá, você conhece a história, primeiro filho, segundo filho, terceiro, ele estava lá com a missão de ungir um rei, e não era nenhum dos seus filhos, falta um filho, falta Davi, o menor. Davi, então, Deus fala, é Davi, vira esse óleo sobre a cabeça dele. Davi é ungido a rei. A unção qualifica o sacerdote. Então a unção sobre nós através do Espírito Santo não é para qualquer coisa, é para te qualificar, querido. É para te qualificar. Para quê, pastor? Para ser rico? Para ser feliz? Não, para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Que obras o diabo tem feito na sua vida? Tem alguma? Se tiver, cara, hoje nós vamos nos levantar como igreja, estabelecer o céu na terra, como é no céu, que seja o teu reino na terra. Lá no céu tem demônio falando mentira na sua cabeça? Não tem, cara, tem anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não tem demônio falando, você é depressiva, você é angustiada. Esse aqui é você, tá? Você é zoado, mano, você é doído, ferido. Lembra que aquela pessoa te magoou? Não, você vai perdoar ela, você vai passar de trouxa. Imagina, carrega essa mágoa pro resto da vida. Lá no céu não tem isso. Então nós, igreja, oramos, Deus, hoje com essas pessoas, com os meus irmãos aqui, faz na terra como é no céu. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. No céu não tem gente doente, Deus nos cura. No céu não tem gente traumatizada, Deus nos cura, nos liberta. E vocês vão, aqui ó, ainda está no verso 1, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quem são prisioneiros? Prisioneiros são pessoas que foram julgadas e sentenciadas, enviadas à prisão. Cometeu um delito, passou por um julgamento, foi sentenciado à prisão. Somente uma ordem judicial do céu para abrir essa porta de prisão. Nós temos essas ordens judiciais, igreja, amém?
pessoas encerradas em prisões de dores, de ofensas. Somente uma ordem judicial do céu pode abrir essa porta, abrir essa cadeia, e aquela pessoa agora é liberada, ela é capacitada a perdoar os seus ofensores, os seus abusadores. Deixa eu pegar um testemunho emprestado aqui do pastor Carana, ele sempre conta isso, eu sempre guardo isso. Isso me impactou muito, faz um tempo já. O pastor Carana teve uma fase da vida dele que ele viajava muito, o Brasil inteiro ministrando. Eu não vou lembrar que cidade que é, mas não é o mais importante agora. Ele estava ministrando num lugar e acabou a ministração. Algumas pessoas ele convidou para receber oração, algumas pessoas foram à frente para receber oração, e veio uma senhora e um senhor. E ele começou a orar e ministrar sobre aquela senhora, e Deus revelou de que aquela senhora estava doente com um câncer. A senhora tem um câncer? Eu tenho um câncer, foi diagnosticado com um câncer. A senhora sabe que a senhora vai morrer, né? Sei. E a senhora sabe que essa cura vai vir através de liberação de perdão. Você precisa perdoar, não é isso? Estou resumindo bem. E ela disse, sim, eu preciso perdoar. Quem você precisa perdoar? O meu marido. Era o outro senhor, não é isso? Que estava do outro lado. Eles vieram juntos à frente, mas separados, né? Esse é o seu marido? Você precisa liberar perdão sobre ele, então. Obrigado, Marcão. Deus abençoe. Vai mais rápido, filho. Tá todo mundo olhando para você. Oi. Deu. Vai com calma. Tá em casa, gente. Tá tranquilo. Tenho liberdade para brincar com ele assim. É que fica todo mundo olhando, né? Voltando aqui. O pastor Carana vai embora. Libera essa palavra, vai embora. Aquela senhora decide perdoar o marido, decide liberar perdão, ela perdoa. Depois de um tempo, chega a notícia através de um amigo: Carana, lembra quando você foi lá na minha cidade? Quando você foi ministrar lá, tinha uma senhora com câncer, ela liberou perdão, ela está curada. O que é que aconteceu naquele dia? O pastor Carana chegou com habeas corpus, uma ordem judicial, entregou para ela: você agora tem capacidade de liberar perdão. Ela liberou perdão. Somente os céus podem fazer isso, cara. Pergunte para uma menina que foi abusada sexualmente: libere perdão. Ela não consegue, cara. Somente algo sobrenatural, eu creio, que pode capacitar alguém de fato, liberar perdão para os seus abusadores, para os seus ofensores, as pessoas que te mataram, que te feriram. Uma coisa é você pisar no meu tênis, você fala assim: pô, você sujou meu tênis, ai me desculpa, tá bom, eu te desculpo. Uma coisa é eu te perdoar, uma coisa trivial. Outra coisa são dores marcadas de uma vida, e pessoas carregam essas cadeias a vida inteira, até chegar um filho de Deus com autoridade e liberar um habeas corpus dizendo: você pode sair dessa cadeia hoje. Vocês vão anunciar liberdade aos cativos. Quem são os cativos? Os cativos não é um prisioneiro. O cativo, sabe quem é? É aquele que foi pego na guerra. É um prisioneiro de guerra. Ele foi levado para masmorra. Ele é... Como é que fala? Quando os caras judiam do prisioneiro, é torturado. Ele é torturado. O cativo é aquele que está num calabouço. E quem são pessoas nessa ocasião, pastor? São pessoas que sofrem com mentiras de Satanás, com mentiras do diabo. Elas vivem numa Matrix. Já assistiu aquele filme Matrix? Vivem num mundo paralelo. Esse não é o mundo real, mas a pessoa acredita: essa é a minha verdade. Não, mas essa não é a sua verdade. Essa não é a verdade verdadeira. Não é isso, eu preciso ser sofrido.
eu carrego uma culpa muito grande, é atormentado, tem pesadelos à noite, não consegue dormir, não tem paz, vive à base de remédio. É uma tortura viver, estar vivo é uma tortura. Esses são os cativos. Sabe quem vai tirar essas pessoas dos calabouços? Olha para o seu lado aí. Se tiver um filho de Deus, é esse. Somos nós. Amém, igreja? Olha que boa notícia, somos nós que vamos tirar essas pessoas desses lugares. Vamos ficar de pé, vou encerrar já, chega. Já falei mais que o homem da cobra, não é isso? Ah, Jesus, como o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. Vem pra cá. Como o Senhor é bom.